Bom dia, hoje quarta-feira, 23 de março. Estamos começando mais uma reunião matinal. Por aqui, o desemprego permanece em alta e continuará assim por um bom tempo, dado a deterioração na nossa economia. Além disso, a inflação acabou avançando menos do que as expectativas, vem convergindo, e as curvas de juros futuros tendem sim a convergir para baixo. Sondagem da indústria apontando alto. E tudo isso aqui no nosso mercado doméstico, né? A delação premiada da Odebrecht em conjunto também. Fora isso, o Teoriza Vasque, né? Emitindo ali uma liminar de que tem que subir do Moro para o STF, né? A avaliação do Lula. Isso é óbvio, dá pano para manga aqui no nossa bolsa, no nosso mercado, no dólar também. Além disso, os discursos do Fed fazem com que o dólar hoje opere em alta. Nos mercados internacionais, as bolsas, obviamente, seguem extremamente cautelosos os investidores por conta ainda da repercussão, né, do lamentável e terrível ataque em Bruxelas, tanto no aeroporto quanto numa estação de metrô. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, os ataques de Bruxelas ainda impactam um pouco as bolsas asiáticas já tinham praticamente se encerrado quando ocorreram os ataques, encerraram em baixa hoje praticamente todas, aí sim reagindo aos ataques pela primeira vez. As bolsas na Europa e os futuros de Nova York eles chegam a avançar, mas pouco, avançam ligeiramente, praticamente na margem, e além de ainda estarem um pouco impactados pelos ataques terroristas, eles também reagem negativamente pela queda nos preços de petróleo, depois um avanço forte nos estoques dos Estados Unidos, avanço de 8,8 milhões de barris. Agora sim, na parte doméstica, diversos indicadores hoje pela manhã, começando pelo mais simples, a sondagem industrial, a prévia da sondagem industrial divulgada hoje pela manhã pela GV, mostrou uma alta em março, depois de uma queda de 1,5% em fevereiro, então em março, por enquanto, a prévia é de 1,1% de alta, puxado pelo avanço no índice de situação atual, que aumentou 2,3 pontos, enquanto o índice de expectativas permaneceu estável. Outros dois indicadores foram divulgados, um de inflação IPCA 15 e outro pesquisa mensal de emprego. Lembrando sempre que a pesquisa mensal de emprego está para parar de ser divulgada pelo IBGE ainda nesse primeiro semestre de 2016. A pesquisa de emprego então mostrou uma alta de 7,6% no desemprego para 8,2% em fevereiro, uma alta maior do que os 8,1% esperados, e infelizmente mostrou a população desocupada crescendo 7,2% na comparação com o mês anterior, um acréscimo de 136 mil pessoas, e na comparação com o quadro de 2015, a população desempregada subiu 39%, ou seja, mais 565 mil pessoas. Só lembrando que essa pesquisa só contempla 6 regiões metropolitanas, ela é bem menos abrangente do que a PNAD contínua, então ela é um pouco limitada para mostrar a situação real, por isso que ela destoa bastante dos dados de PNAD, que já estão em 9% de desemprego. Indo para a parte de inflação, a gente teve o IPCA 15 de março, e ele avançou um pouco menos até do que o esperado, teve alta de 0,43%, enquanto o esperado era 0,54%, e na comparação com os meses de março foi o menor nível desde 2012, então a gente vê que foi uma desaceleração realmente significativa. Em 2012 tinha avançado 0,25%. Um dos destaques foi a desaceleração nos preços de alimentos, que em fevereiro tinha avançado 1,92% e agora avançou 0,77%. A maioria dos analistas que acompanham de perto a inflação já tinham apontado que isso deveria acontecer, porque em dezembro e janeiro principalmente os preços de alimentos subiram bem mais forte do que o normal, mesmo com questões sazonais. Então isso deveria ser compensado principalmente agora em março e um pouco em abril. Agora eu vou devolver para o Celso. Um último destaque foi o governo ontem anunciando no final da tarde com o Ministério do Planejamento um contingenciamento adicional de 21 bilhões de reais, que soma-se ao corte de 23 bi anunciado em fevereiro. Com isso, ele também projeta um aumento de 1 bilhão em despesas obrigatórias e uma frustração de 24 bilhões em receita. Então, o governo reagindo, a receita caindo bem mais do que o esperado já nesse começo de 2016, assim como aconteceu em todo 2015. Infelizmente, a batalha fiscal segue bem difícil. A gente se vê logo mais aqui no XP Connect às 11h30. Agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo. O fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 42 milhões de reais. Destaques na compra só para Brasil Foods, Banco do Brasil e BVMF.
Destaques na venda para CEMIG, MRV, BB Seguridade, Petro 4 e Bradesco. Nas duas pontas, Vale 5, Itaú, Ambev e Itaúsa. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 14 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 4, Brasil Foods, Bradesco, Vale 5 e Pão de Açúcar. Destaques na venda para Vivo e Gerdau. Nas duas pontas, Ambev, Petro 3 e Vale 3. Informações ali da Petrobras sobre a venda da BR Distribuidora, ou seja, a gente já vinha falando sobre isso, não tem interessado, quer dizer, existem interessados, mas eles só comprarão se tiverem controle. Ninguém vai querer deixar o controle nas mãos da Petrobras. BR Distribuidora, mais uma empresa a ser privatizada por esse governo. Também a Petrobras informando, né, que negocia com a Câmara de Energia Elétrica com a regularização dos passivos. Além disso, né, uma discussão. O Estado do Rio de Janeiro elevou o ICMS, cobranças de impostos para a produção de petróleo. A empresa entrou na justiça, não tem que pagar mais imposto aí. A situação da Petrobras segue desafiadora, extremamente complicada. Uzi Minas rebaixada para default seletivo. O S&P rebaixou de CCC+, para default seletivo. Mais um problema para a companhia. Eles destacaram que a situação segue desafiadora. A CSN foi novamente rebaixada, agora pela S&P de B+, para B. E segundo a agência de rating, eles destacaram que a elevada carga de juros da CSN e fundamentos da indústria persistentemente fracos devem esgotar a posição de caixa da companhia ao longo dos próximos 2 anos. A gente segue cético com o setor. Brasil Foods comprando uma companhia na Argentina, as universidades solicitando a flexibilidade do FIES, como é o ProUni, e também a Somos Educação adiando o balanço, que era para ter sido publicado dia 22 para o dia 29. Normalmente não é nada positivo, né? Nenhuma empresa, quando ela adia balanço, não é porque tem muita informação positiva. Ficam aí, né, essa expectativa sobre o balanço da Somos Educação. E vai destaque para a nossa mesa de aluguel, para Petro 4, Vale 5, Itaú, Ambev, Itaúsa, Magazine Luiza, Amar, né, Marisa, CCR, TIM e GGBR. Vale destaque, né, que com essa inflação, como eu já destaquei, mais baixa do que as expectativas, a gente já vem destacando isso, a curva de juros futuras ela vem caindo. Então a gente já vem falando sobre uma troca de ativos, né? Por exemplo, NTNB e outros ativos pós-fixados por pré-fixado. A gente já vem destacando isso agora em março. Isso deve acontecer, né? Tem uma probabilidade também maior que esse governo, né, não termine o seu mandato. E aí isso sim tende a pressionar as curvas futuras para baixo, e inflação também, porque $1 menor ajuda a inflação. E a gente já falou sobre isso, né? A Petrobras poderia também ser utilizada para reduzir o preço do combustível. Por que isso? Primeiro porque está um prêmio de 25% para a gasolina, 40% para o diesel. Né? A cada 10% de reajuste na gasolina impacta o IPCA em 0,3% para os próximos 12 meses. Então, se reduzir a gasolina em 20%, reduziria o IPCA para próximos 12 meses em 0,6%. Fora que o dólar assim embaixo, em próximos 12 meses, permanecendo na casa de 3,60, 3,70, poderia ajudar sim o IPCA em meio. Então você poderia ter uma contribuição de 1,1 percentual, né, para baixo do IPCA, o que ajudaria sim, né, a inflação dos próximos 12 meses. E aí por isso que a gente vem destacando que o pré é interessante no cenário atual. Lembrando que nós teremos o XP Connection a partir das 11h30 para falar de investimentos da parte macro. E também, né, vale lembrar a Arena do Investidor, né? Ali tem 4 profissionais para ajudar a leitura do mercado com análise técnica, gráfica, sobre o melhor cenário, o melhor momento de entrada aí, dólar, índice, né, e alguns ativos também. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão para saber a principal pauta aí. Será que a delação, né, da Odebrecht, que eles não chamaram de delação premiada e sim contribuição definitiva, interessante mudar o nome, delação deve ser feio, né? Então contribuição definitiva, ou foi ofuscada pela decisão do ministro do STF, Teori Zavascki? Bom dia, Salomão, uma excelente quarta-feira para você. Bom dia, Celso, uma boa quarta-feira para você também. Realmente ofuscou, a gente só vê o movimento do mercado nesse começo de pregão. Agora são 10 horas e 2 minutos, a bolsa ainda não abriu, mas os contratos futuros do índice já mostram queda de mais de 1%, nesse momento caindo 1,61%, uma baita queda, enquanto o dólar futuro sobe 1,56%. Parece que o Teori ofuscou o Odebrecht, mas hoje o destaque da pauta do Infomoney vai começar agora, 10 horas, está previsto para começar, inclusive deve já começar a transmissão que eu estou acompanhando aqui, olhando aqui na tela de cima a TV Senado.
o Delcídio vai falar ao vivo e pode vir novidade hoje, pode vir alguma coisa, vai ser transmitido aqui na Infomoney, inclusive Infomoney na Bolsa hoje vai ser até mais curto para a gente poder acompanhar a repercussão do mercado ao que o Delcídio vai falar. É isso então, Salomão. Então vou ficando por aqui para deixar mais tempo aí para você e para a gente ver o depoimento aí do Delcídio, que com certeza pode trazer novidades. Fora a delação, a contribuição da Odebrecht agora com tudo, né? Porque o último, né, apaga a luz. Então a Odebrecht resolveu fazer, sim, a sua delação premiada. Um grande abraço, excelente quarta-feira a todos. Obrigado, Celso. Bom, toda a repercussão da delação do Odebrecht e o que o Delcídio vai falar, você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Infomoney na Bolsa começando agora, 10 horas e 3 minutos. Já tô vendo ali o senador Ronaldo Caiado falando ao vivo na TV Senado. É esperado que hoje Delcídio fale no Conselho de Ética do Senado às 10 horas. Ele vai prestar o depoimento e a gente sabe que pode vir alguma novidade que vai mexer com o mercado. Por isso mesmo que o Infomoney na Bolsa vai dar total atenção para isso. A gente vai terminar o programa rapidinho, porque o link vai ser transmitido aqui na Infomoney TV. Então assim que acabar o Infomoney na Bolsa, já vai começar a transmissão. Por enquanto é só o Caiado falando, o Delcídio não começou a falar. Então a gente vai dar aquela passada rápida no noticiário para vocês saberem o que tem que acompanhar hoje, além do discurso do Delcídio do Amaral. Bom, mercado caindo 1,58% nesse momento, Ibovespa Futuro, queda de 1,56 para 50.795, enquanto o dólar futuro sobe 1,56 para 3,644. Hoje a gente está vendo a devolução do julgamento do Lula para o STF, feito pelo Teori Zavascki, ofuscando assim a notícia divulgada no Jornal Nacional ontem de que a Odebrecht vai fazer a nova delação, né? Porque na verdade, como o Celso falou, é a tal da colaboração definitiva, uma palavra um pouco mais bonita, para a delação premiada que eles vão realizar. Inclusive, muita coisa deve sair disso, né? Já estão documentos mostrando que desde o início da República, praticamente, a Odebrecht tinha propina desde 1988, são identificadas nas planilhas do Odebrecht, propinas pagas pela empreiteira. Bom, além do Delcídio, que vai começar a falar daqui a pouco, que vale a pena acompanhar. Nos Estados Unidos, o Charles Evans, presidente do Fed de Chicago, considerado um dovish, o cara com uma visão mais amena sobre taxa de juros, ele falou que as projeções de 2 altas de juros esse ano são muito boas, o que aumenta, assim, as apostas de que o Fed deve retomar a alta de juros já a partir de agosto. Ainda nos Estados Unidos temos 11 horas vendas de moradia, mas o principal evento fica para as 11h30, o relatório semanal de estoques de petróleo, e esse sim tem causado grande oscilação no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então 11h30, fica ligado, se os estoques aumentarem mais que o esperado, devemos ver queda no preço. Se cair, a gente pode ver uma alta na cotação e isso influencia diretamente na Petrobras. Bom, do destaque interno, eu vou falar do ministro Teori Zavascki, que é o relator da Operação Lava Jato no STF. Ele determinou ontem que o Sérgio Moro, responsável pelos inquéritos da operação na primeira instância, envie ao STF imediatamente todas as investigações que envolvam o ex-presidente Lula. A ação pode ser interpretada como uma resposta da instância máxima do judiciário a Moro e uma sinalização do incômodo do Supremo de ser conduzido a reboque em algumas circunstâncias devido às elevadas dimensões que a Lava Jato ganhou e o cacife político que seu juiz conquistou nas ruas. Ainda sobre Brasil, a colaboração definitiva do Odebrecht, a empreiteira investigada na Lava Jato informou ontem que decidiu colaborar de forma definitiva com a força-tarefa do Ministério Público Federal que cuida das investigações. Aí algumas repercussões sobre isso. O painel da Folha já falou que não restará pedra sobre pedra, segundo informações de um general da Lava Jato. Já o Valor falou que a nota divulgada pela Odebrecht é vista como uma sinalização de que há fatos a revelar sobre a campanha da reeleição de Dilma Rousseff em 2014, já colocada sob suspeita de receber recursos ilícitos simulados em doações eleitorais. Analisando isso, a LCA Consultoria falou que espera mais lenha na fogueira com isso. Dado elevado o envolvimento dessa construtora na Lava Jato, teme-se que essa delação dos diretores faça surgir novos fatos nessa operação que poderão envolver diversos políticos. Bom, agora ainda sobre a pauta, 10 horas e 7 minutos, o Delcídio ainda não começou a falar.
a gente vai falar da parte econômica, 2 eventos importantes aconteceram. Primeiramente, o de ontem, o novo contingenciamento adicional anunciado pelo governo, 21,245 bilhões em despesas discricionárias vão ser contingenciados. Também projeta um aumento de 1 bi em despesa obrigatória, mais uma frustração de 24,3 bilhões em receitas, além de uma redução de 4,1 bilhões em transferências para estados e municípios esse ano. Com isso, a receita primária do governo central foi reduzida em 20,2 bilhões. Esse contingenciamento adicional soma-se ao corte de 23,4 bi anunciado em fevereiro. Então, a gente já tem aí mais de 40 bi anunciados de corte nesse ano e terá caráter temporário até que o parlamento aprove o projeto que altera a LDO com revisão da meta fiscal de 2016. Só lembrando que toda essa revisão ainda tem alguns números um pouco fictícios nesse orçamento, né? A gente vê ainda previsão de receita com a CPMF, algo muito difícil de ser votado nesse cenário de impeachment que a gente está vendo. Então, esse número pode ainda ser revisado. Ainda na pauta econômica, hoje a gente teve IPCA 15. E ontem a gente já divulgou o estudo exclusivo que a Mirai Asset Corretora divulgou para a gente sobre expectativa de corte de juros. E essa expectativa de corte ganhou um pouquinho mais de força hoje, após o IPCA 15 mostrar um avanço de 0,43 de fevereiro, contra a estimativa que era de 0,58%, alta, para março, né, não é para fevereiro. Ou seja, o IPCA 15 foi abaixo do que era esperado e com isso a gente está vendo os contratos futuros de DI curto, né, com vencimento em 2017, 2018, caindo, enquanto o IPCA longo está mostrando alto, ou seja, está tendo uma abertura na curva, né? O curto está caindo e o longo está subindo. Para fechar as notícias, vale a pena acompanhar o Estadão. MTST falou que se tiver impeachment vai incendiar o país de greves, ocupações e mobilizações. Na Bloomberg, parte importante do PMDB quer adiar a decisão do governo de deixar a Dilma, mas o Temer quer que continue a reunião para decidir isso dia 29/3, terça-feira que vem. Ainda na pauta, taxa de desemprego em fevereiro mostrou um aumento de 7,6 para 8,2, estimativa era que subisse para 7,9. E por fim, aliados do Temer já avaliam nomes para ocupar a Fazenda, caso eles de fato assumam o governo. Armínio Fraga, né, e o Henrique Meirelles são os nomes preferidos. O Fraga, no entanto, já teria dito que não aceitaria o convite, mas uma pessoa próxima a Temer disse que o Fraga só não assume se não quiser. Informações da Folha de São Paulo. Bom, nesse momento acompanhando aqui a TV Senado, o Delcídio não começou a falar ainda, mas a gente já vai encerrar, só atualizar as cotações para que vocês possam acompanhar a repercussão do que o Delcídio do Amaral vai falar. Nesse momento, a Bolsa já cai 0,89%, a maior alta do Ibovespa com JBS Suzano subindo 2% e 1% respectivamente, e o resto dos papéis caindo, né, o dia predominantemente em queda. A gente vê CSN, Usiminas, Petrobras caindo mais de 2% junto com a Rumo e CPFL, né? Bom, de destaques são esses, os destaques corporativos. Tinham alguns para destacar, os Usiminas, CSN, que tiveram rebaixamento de rating, a Gol, que contratou uma empresa para fazer discussões de arrendamento de aeronaves. Ontem a Gol subiu 20%, mas isso tudo vale a pena acompanhar pelo noticiário do Infomoney, porque agora o Delcídio deve começar a falar e a gente já vai fazer a transmissão ao vivo aqui no link do Infomoney. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, bom acompanhamento do Delcídio e espero que traga bons ventos para o mercado. Até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!